tarde, amigos do Sul 21. Eu sou Luiz Eduardo Gomes e está começando agora mais uma live do Sul 21. Hoje a gente debate o retorno às aulas, né, as discussões sobre a possibilidade de retorno das aulas presenciais no Rio Grande do Sul. E para isso nós temos como convidados a socióloga Aline Kerber, né, presidente da Associação de Mães e Pais pela Democracia, e Daniel Momoli, do Comitê Popular Estadual de Acompanhamento da Crise Educacional no Rio Grande do Sul. Né? A gente vai conversar com eles por cerca de uma horinha, né? Começando agora, né? Então, se você que já está chegando aí na live, pode curtir, pode compartilhar, pode, enfim, já ir mandando as suas perguntas, né? Nós estamos começando mais uma live do Sul 21 agora. E para me ajudar a conversar com o Daniel e com a Aline, o repórter Luciano Veleiro do Sul 21. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Aline. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? E boa tarde especial a vocês que estão na audiência dessa live do Sul 21. Então, Luciano, vou te deixar a honra de fazer a primeira pergunta para os nossos convidados. Obrigado, Luiz. Eu queria perguntar, hoje, logo pela manhã, foi divulgado uma pesquisa interna, né, que a FAMURS fez com os prefeitos do Rio Grande do Sul, aonde eles responderam a proposta apresentada algumas semanas pelo governo do estado de retorno às aulas, começando o dia 31 de agosto pela educação infantil. E essa pesquisa trouxe alguns dados interessantes, eu vou destacar dois, que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Um deles é que, majoritariamente, né, 93% dos prefeitos discordam da proposta do governo do estado de voltar às aulas agora a partir do dia 31 de agosto. E 93% também avaliam que o principal problema é o risco para a saúde dos alunos e dos professores. E tem um dado que eu achei interessante, 38% dos prefeitos querem voltar às aulas só quando houver a vacina e 24% só em 2021. Se somar esses dois, dá 62% que ou querem voltar com a vacina ou querem voltar somente em 2021. Queria te ouvir um pouco, Daniel, qual é a tua primeira leitura que tu fazes dessa pesquisa interna aí da FAMURS com os prefeitos do interior? Bom, inicialmente quero cumprimentar o Luciano, o Luiz, aí do Sul 21, cumprimentar a Aline, que é a presidente da Associação Mães e Pais pela Democracia, que é também a socióloga e responsável técnica pela pesquisa que nós realizamos juntos, né? Eu aqui falo pelo Comitê Popular Estadual de Acompanhamento da Crise Educacional no Rio Grande do Sul, e essa pesquisa ela só foi possível pelo protagonismo da Associação Mães e Pais pela Democracia, que fizeram a sugestão, né, e que ajudaram a construir, e junto com as demais entidades que compõem o comitê, nós conseguimos realizar essa pesquisa. Também quero cumprimentar todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, nos acompanhando, né, e saudar pela importância desse debate. Eu acho, Luciano, que os dados que começam a ser divulgados hoje da pesquisa da FAMURS, eles vêm ao encontro dos dados que nós conseguimos levantar com a pesquisa que foi realizada pelo comitê e pela Associação Mães e Pais pela Democracia, porque embora com números diferentes, com percentuais diferentes, eles têm uma mesma posição. O primeiro aspecto que é preciso destacar a partir desses dados é que nós estamos num momento em que é preciso fazer o debate sobre a territorialidade. Né? Por quê? Nós sabemos que no Rio Grande do Sul, 85% da educação infantil é atendida pelas cidades, pelos municípios. Né? Então, nesse aspecto, essa é uma decisão que ela não pode ser tomada pelo governador do estado, né? Mas ela é uma decisão que tem que ser tomada a partir da interlocução entre o estado e os municípios dentro do pacto que nós temos do pós-Constituição de 88, pós-LDB, que nós temos um sistema nacional de educação. Né? Ele não chegou a se efetivar, como era o nosso desejo,
mas existe um sistema, né, em que nós temos a União, os estados e os municípios, e as ações têm que ser coordenadas. E há responsabilidades de cada um desses entes. E a educação infantil, embora o estado tenha turmas que ofereça, mas a maior parte é dos municípios. Então, um primeiro aspecto é saber da compreensão que as prefeitas e prefeitos têm no Rio Grande do Sul sobre o risco que é um retorno das atividades presenciais nesse momento e, principalmente, um retorno que começa pela educação infantil. Na pesquisa que nós realizamos, depois a Aline vai poder falar melhor, né, também ficou explícito que, tanto para as famílias, para as mães, pais responsáveis que responderam à pesquisa, como para as professoras e professores, para as diretoras e diretores de escola, supervisoras, orientadoras educacionais, a educação infantil, se houver retorno, né, e quando houver com as condições mínimas de segurança e proteção, ela começa primeiro pelo ensino superior, depois pelo ensino médio, depois pelo fundamental anos finais, os iniciais e a educação infantil, né? E aí, é claro que nós temos que ter a dimensão de que é muito mais complexo e desafiador pensar o atendimento, fazer o acesso à educação para as crianças nesse contexto de pandemia. Só que nós não podemos achar que porque é mais complexo que se possa tomar uma medida generalizada. Então, abre essas escolas e as crianças retornam. Não. Nós temos que exigir, se há uma preocupação do governo do Estado, é que ele faça com que as instituições elas cumpram com o seu papel, e nesse aspecto, o papel a ser cumprido é o funcionamento pleno das redes de proteção das crianças e adolescentes, né? No sentido que é pensar o pleno funcionamento dos conselhos tutelares, é pensar mecanismos que possam estar orientando as famílias, é pensar medidas protetivas para a questão da segurança alimentar, para a questão do combate à violência, seja ela doméstica, física, sexual, é a orientação de como a família procede nesse momento, né? Não é você expor as crianças, não é expor as famílias, não é expor as trabalhadoras e trabalhadores em educação nesse retorno que também foi pensado sem um planejamento, porque ele é anunciado na primeira quinzena do mês de agosto para a segunda quinzena do mês. Como é que tu dá conta de fazer com que os equipamentos cheguem, se fosse possível, né? Nós sabemos que não é, que há aí todo um processo rigoroso da compra de equipamentos, do como isso deve acontecer, né? Então, esse é o primeiro aspecto a destacar, a importância de que nos municípios nós tenhamos gestores que estão comprometidos e cientes dos riscos que é esse retorno. O segundo, que é esse dado sobre os equipamentos que são seguros, as condições seguras, né? Na pesquisa que realizamos, também nós conseguimos identificar que tanto as mães, os pais, as pessoas responsáveis que responderam à pesquisa, assim como as educadoras e educadores, ter vacina gratuita para toda a população é um dos elementos para pensar o retorno seguro às atividades. Assim como ter equipamentos de proteção e segurança, ter máscara, ter álcool gel, né, ter testagem da comunidade escolar, ter toda uma série de adaptações. Então, isso mostra que, apesar da tentativa de uma abertura feita em um momento inadequado das atividades das instituições de ensino, sejam da educação básica ou do ensino superior, né, nós temos aí gestores e gestoras que estão atentos às orientações dos organismos multilaterais da área da saúde, da área da educação, que têm sinalizado que essas são as questões que devem ser seguidas, né, para se pensar um retorno às atividades presenciais de ensino. Aline, já colocando também a mesma pergunta que o Luciano fez, né, como é que tu recebe esses primeiros resultados da pesquisa da FAMURS, e também queria que tu falasse um pouquinho dessa pesquisa, né, que a Associação de Pais e Mães pela Democracia, junto com o Comitê Popular Estadual de Acompanhamento da Crise Educacional, realizou, né, como é que surgiu essa pesquisa, que a gente falasse também dos principais resultados, porque ela já teve 3 fases, né, já teve 3 rodadas de divulgação de resultados, e que a gente falasse um pouquinho disso também. Obrigada
Luiz Eduardo e Luciano, pela oportunidade, também toda a equipe do Sul 21, Marco, Débora e todos que sempre nos dão espaço, né, para a Associação Mães e Pais pela Democracia e vem acompanhando muito de perto o trabalho que a gente tem feito. Realmente, bom, e antes de mais nada, o Daniel, né? O Daniel, que é uma referência para nós na área da educação, doutor em educação, e que tem feito uma colaboração impressionante ali pelo comitê e que traz aí essa pesquisa como um resultado do nosso trabalho, né, Daniel? Que a gente, a partir, então, de muitas reuniões, a gente se deu conta que faltavam os dados, né? Faltavam os dados e que a gente teria condições de produzi-los. A gente recebeu essa informação, né, com muita surpresa, um dia antes da nossa última coletiva de imprensa de divulgação dos dados da pesquisa Educação na Pandemia. Ficamos surpresos, sobretudo, não pela tomada de decisão, que está muito afastada das instituições, dos servidores, das professoras, mães e pais, estudantes, está muito apartada. Mas ficamos surpresos pela proximidade de início, como disse bem o Daniel, e porque eles escolheram a educação infantil para esse retorno. Ele tinha proposto no início dessa discussão 5 cenários. Nesses 5 cenários, 4 deles, a educação infantil era priorizada para volta às aulas, né? Para uma volta às aulas. Então, nós já tínhamos observado. Junto disso, o Cinep com um posicionamento, né, muito forte em relação a esse retorno que metade das escolas, segundo eles, quer dizer, metade dos pais, segundo eles, precisam e querem levar os filhos. Então, assim, num momento que a gente está com uma curva ascendente de contágio e mortalidade da Covid no Brasil, no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. Tem pequenas oscilações, mas o número é muito elevado. Então, realmente é estranha essa forma de apresentar, a gente nos parece lobby, né? Justamente por escolher a educação infantil, e ele faz uma pesquisa, e na sua pesquisa as entidades todas do Rio Grande do Sul apontam que a educação infantil deveria ser a última. Ensino superior seria, né, o primeiro nível de ensino a retornar. E a nossa pesquisa também revelou, até a tomada da sua decisão, que é pública e ele tem acesso, que também seria o ensino superior para iniciar, não seria agora, há critérios, há exigências de mães e pais, que até aquele momento a gente tinha trazido as questões de mães e pais. E aí, quando a gente apresenta a pesquisa dos professores, a gente observa que é regular esse entendimento e que os professores que entendem de pedagogia e parecem não estar sendo escutados, não entendem que esse é o momento para voltar. Também estabelecem os mesmos critérios de vacina, redução por 14 dias consecutivos, testes em massa, uma série de exigências como o mínimo para começar, que não é nada que se possa ter perspectiva para esse ano, né? E, além disso, a gente percebe a questão do apagão educacional, né, que se reflete ali com os estudantes das escolas públicas municipais de uma forma muito vexatória, escancarada, e também com os professores, e aí professores de todas as redes, porque a nossa pesquisa contempla as 3 redes de Porto Alegre, né, pública, municipal, estadual e privada. Então, os professores não têm a banda larga e computador, 22% ao todo, né, tem computador e banda larga, que é um percentual que é o dobro do que tem os alunos das escolas municipais, que é em torno de 12%, né? Então, o apagão é muito grande, e eu acho que esse calendário é uma cortina de fumaça para, de fato, não enfrentar os problemas que a gente tem para garantia plena
do direito à educação aqui em Porto Alegre, que é garantir merenda. 90% dos 90% dos estudantes das escolas estaduais não receberam aqui em Porto Alegre. 80% dos estudantes das escolas municipais não receberam até esse momento o valor da merenda revertida em cesta básica. E isso garante, a gente sabe o papel da alimentação, a gente sabe o quanto isso faz a diferença, ainda mais num momento assim. E não são todas as famílias que recebem auxílio emergencial. Tem muitas famílias que estão esperando auxílio emergencial e a gente identificou na nossa pesquisa também. E professores, mais de 20% dos professores precisam de auxílio emergencial para sobreviver nesse momento. As famílias também, é um percentual também muito próximo disso. Além de 27% de desempregados, que é um dado que a nossa pesquisa revela, que mostra esse cenário de empobrecimento e os desafios que a educação e a escola vão enfrentar. É isso que a gente quer tratar, é sobre isso que a gente quer planejar, e, com certeza, a gente também percebe hoje a questão dos riscos nas famílias. 54% das famílias, dos estudantes, têm algum risco em relação à Covid. Então, seria uma catástrofe se isso acontecesse. Então, realmente o problema é muito grande. E a gente sabe também na periferia a questão das casas, impossível fazer isolamento e dentro de casa e distanciamento por várias condições. E é sobre isso que a gente tem que falar, isso que a gente tem que enfrentar. Muitos alunos já abandonaram a escola nesse processo. Na nossa pesquisa, que dá conta de pessoas que têm acesso à internet, que é uma pesquisa online, a gente ouviu 2.200 pessoas, né? Nível de confiança de 95% e a margem de erro de até 4 pontos percentuais. Então, a gente está ouvindo pessoas que têm acesso, né? Ali a gente tem... ver 27% de desempregados e 53% que disseram que perderam renda depois da pandemia. É muito complexo isso, em vários sentidos e, sobretudo, para o combate dessa pandemia, porque não há uma política de proteção social mais integrada e integral desde a escola. E é isso que o Daniel estava falando, de proteção, né, que é a intersetorialidade que precisa ganhar corpo nesse momento, e não é a escola dando conta de tudo, e ainda as professoras tendo que fazer vaquinha para conseguir cesta básica para os seus alunos, ou tendo que fazer vaquinha para um aluno que chega, como eu ouvi uma professora falando, de Alvorada, dizendo, olha, professora, o menino chegou, não é que eu não queira fazer as aulas, é que eu não tenha condições de fazer as aulas, né? É dolorido ouvir isso, né? Imagino as professoras enfrentando as suas dificuldades com o seu computador, com a sua internet, sem receber parcelado, enfim, acho que uma fragilização e uma uberização da educação colocadas e que compõem esse apagão educacional, mas ter que enfrentar esse tipo de coisa isoladamente e implementar essa política, né, fazer isso na ponta, porque quem está implementando a política de educação são os professores, né? Uma política que exclui na sua concepção, ela é excludente, porque a maioria não tem acesso à internet e a computadores, que eu queria então fechar, assim como dados principais, a gente percebe que a maioria não tem, e aí destacando o percentual aqui de Porto Alegre, que 12% só dos alunos têm computador com internet banda larga, e não 95%, como é o dado da PNAD de 2019, do IBGE, que diz que 95% dos lares de Porto Alegre têm computador. A gente, quando faz política e é gestor público, deveria ter a mentalidade de querer compreender com diagnóstico o seu público, para não existir desperdício de recurso, para que tu possa, então, dar conta de uma proteção social mais integral. Então, hoje é muito complexa a situação de Porto Alegre, sobretudo, a nossa pesquisa demonstra isso, é multifatorial o problema, e a cortina de fumaça se chama calendário de volta às aulas, só que isso não nos pega e os nossos filhos só voltam em 2021 quando tiver vacina.
Aline, só para, antes do Luciano fazer a pergunta, só para deixar claro, vocês ouviram 2.000 pessoas, a primeira fase foi 1.000 pessoas entre pais, né, responsáveis, e a segunda foi com professores, coordenadores, diretores e orientadores escolares, né? Isso mesmo. Aqui de Porto Alegre, né? Aqui é uma pesquisa online que focou em Porto Alegre, um projeto piloto, né? Tem a liderança do Daniel nessa condução. Eu e a Sabrina Leal somos as responsáveis técnicas pela pesquisa. Fizemos uma pesquisa que atingiu quase 7.000 pessoas. Nós validamos 2.200 questionários, que é 1.191 mães e pais e 1.009 professores que atuam nessas 3 redes. Então, aqui em Porto Alegre, a gente fez depois uma amostra ponderada, deixando proporcional o número de matrículas de estudantes para a pesquisa de mães e pais, e também em relação ao número de professores de cada rede. E com isso a gente tem essa margem de confiança, esse nível de confiança, a margem de erro, que torna essa pesquisa muito científica, assim, muito bem feita e que pode fazer inferências fidedignas. Perfeito. Luciano. Tem uma coisa interessante nesse processo que chamou muito a atenção, foi o governador, ao longo de todos esses meses de crise, ele sempre, a cada medida anunciada, seja do distanciamento, enfim, ele sempre se construía um discurso de que eram medidas baseadas em análises técnicas, científicas. O governador, inclusive, criou a expressão dedo no pulso, que era justamente, ele queria sempre mostrar que cada decisão estava embasada em critérios técnicos e científicos. E aí causou essa surpresa a proposta de voltar no auge da pandemia, né, nesse momento de elevado contágio, número de mortes, lotação de UTIs, e pela educação infantil, que, como vocês já falaram, enfim, são as crianças que têm, quase dá para dizer que muito impossível manter com distanciamento, usar máscara, enfim, essas questões todas, né, que tem muito adulto que não consegue, né, como é que uma criança de 3, 4 anos vai conseguir fazer. E eu queria ouvir, pode te ouvir um pouco, Daniel, como é que é essa percepção dessa mudança de discurso? E o governador mesmo, ele reconheceu que tem um fator econômico aí por trás, né, de como o comércio abriu de novo, as atividades econômicas estão praticamente todas liberadas, com algumas pequenas restrições, mas ele reconheceu que estava preponderando nessa proposta uma pressão econômica dos pais que têm que trabalhar, têm que deixar o filho. Então, uma mudança de rota grande nesse discurso que durante meses foi baseado em critérios técnicos, científicos. Como é que tu percebe essa mudança, Daniel? Luciano, primeiro eu quero agradecer a deferência que a Aline fez aí no começo da fala dela, né, porque é um trabalho aí de parceria, sempre coletivo, colaborativo e participativo, tanto com ela, com a Associação Mães e Pais pela Democracia e com todas as entidades que compõem o comitê, né. Luciano, eu não vejo que houve uma mudança, porque o Leite adotou desde o início a mesma postura. O governador nunca mudou a postura dele, porque se nós formos pegar e analisar as primeiras medidas que ele anunciou para a educação, isso lá no final do mês de maio, quando saiu uma primeira resolução, né, conjunta da Secretaria de Estado de Saúde com a Secretaria de Educação, ali já ficava explícito que aquilo que estava dirigindo as medidas que estavam sendo tomadas era a pauta econômica, era o lucro, não era a escola e não era a vida das pessoas. E por quê? Se nós voltarmos aos arquivos, olhar os vídeos, quando ele faz aquela primeira apresentação, ele afirma, quando os jornalistas perguntam, né, qual era a fonte de recursos destinado, e não tinha uma fonte. Ele demora quase 50 dias para apresentar uma fonte de recursos, né? E aí, esse dado é importante,
porque num momento de medidas emergenciais, nós só conseguimos implementar uma medida emergencial, e principalmente essa que nós estamos vivendo agora, durante a pandemia, no qual as atividades presenciais não estão ocorrendo e que nós estamos nos utilizando de estruturas muito precárias, que é a estrutura de rede que nós temos aqui no Estado, nas escolas, teria que se ter um investimento significativo de recursos para garantir que essas medidas elas se efetivassem. Então, sempre o que regeu as decisões foi o lucro, foi a economia. E aí basta nós olharmos também um outro dado. Se a ideia é que tivessem atividades online, ele teria anunciado quantas antenas móveis teriam sido colocadas no estado durante esse período para fazer com que o sinal tivesse maior e melhor qualidade, para que chegasse às escolas, para que chegasse às casas das crianças, dos estudantes, das famílias, para que essa conectividade realmente ela fosse possível. Então, essa é a primeira questão para a gente pensar. Claro, eu acho que as apresentações que são feitas pelo governador, elas sempre são muito bem organizadas e estruturadas, e sempre pautadas com uma retórica de que é uma análise técnica, que existe uma análise científica, mas que desmorona, como há 15 ou 20 dias atrás, quando a gente viu aquele episódio da mudança do mapa, a mudança das cores do mapa. Na sexta-feira é apresentado um mapa numa situação uma situação extrema do estado, ele todo quase em uma cor só, e já apontando o grau de perigo que nós estávamos enfrentando. Passado 2 ou 3 dias, mudou completamente. Então, quer dizer, isso faz com que, se há um mapa anunciado pelo dado técnico científico que mostra o perigo, e se há uma cedência à pressão que se faz, e a pressão pelas forças econômicas, quer dizer que os dados técnicos e científicos não estão sendo levados em consideração. Além do mais, quero reforçar o que a Aline mencionou antes, sobre o retorno da educação infantil. Nós sabemos que grande parte das escolas de educação infantil que são privadas, ou aquelas que atuam num regime de parcerias, elas estão vinculadas a um sindicato que está afiliado à FEComércio, que é quem mais tem pressionado o governo do estado para a reabertura do comércio, do pequeno comércio, como também para que as escolas de educação infantil reabram, para que as mães, para que as famílias, para que os pais, eles possam retornar aos seus postos de trabalho. Um dado muito significativo que a nossa pesquisa mostrou foi que a maioria das famílias respondentes são famílias monoparentais, famílias, então, que nós podemos dizer que são chefiadas pelas mulheres, e nós sabemos aí o quanto que é ainda mais complexo pensar uma medida nesse momento. Quer dizer, não é você forçar a volta ao trabalho e faz a abertura da escola, porque isso, inclusive, traz uma concepção de escola como se ela fosse um depósito. Então, tu deposita lá a criança, que era uma concepção que nós entendíamos que já tínhamos ultrapassado nessas últimas 5 décadas, principalmente com base nos documentos que nós temos, como a LDB, como as diretrizes curriculares para a educação infantil, que foram apontando qual é o papel da escola de educação infantil. Claro, ela vai fazer parte da rede de acolhimento, de proteção, de cuidado, da formação, da experiência com as crianças, mas ela não é mais o depósito. Então, isso mostra, inclusive, qual é essa concepção de escola que está sendo levada em consideração nessas medidas que estão sendo tomadas pelo governo do estado. Então, eu acho que não houve uma mudança aí no fator para a construção dessas medidas. Muito pelo contrário, desde o começo, o que está em jogo é a questão do lucro, é a questão da economia, porque se nós tivéssemos realmente uma medida preocupada com o ensino, com a educação, com a formação, com a escola, com a proteção das crianças e dos adolescentes, nós teríamos aí medidas direcionadas exatamente para isso. Então, medidas que focam na distribuição de alimentos para complementação alimentar,
nós teríamos medidas de proteção do emprego, para proteção dos salários, e que nós não tivemos nenhuma medida anunciada. Nós teríamos ações para subsidiar aquilo que as escolas têm feito, porque há uma exigência para a reabertura das escolas, mas não há investimento, não há uma ampliação dos investimentos para que as escolas possam comprar álcool gel, para que elas possam comprar equipamentos de proteção e segurança. Né? E como é que as escolas, que já funcionam no limite, e com os orçamentos mais precários possíveis e inimagináveis, como é que eles vão comprar esses equipamentos de proteção e segurança? Eu lembro que quando o primeiro protocolo foi anunciado, né, nós nos perguntávamos, e fazíamos uma conta simples, que nós temos mais ou menos 400 mil estudantes na rede estadual. Um retorno para a rede estadual implicaria, né, que nós tivéssemos diariamente um uso de, no mínimo, de 800 mil máscaras, né, para os estudantes, mais o que seria necessário para professoras, professores, funcionárias e funcionários de escola. Isso tem um custo, né? E de onde viria isso? O mesmo é pensar para os municípios, porque o município é o responsável pelo transporte escolar. Então, como é que eu vou pensar o retorno das atividades, lá seja na rede estadual, seja na rede municipal, ou mesmo na rede federal, né? Como é que eu vou pensar esse retorno se eu não penso toda essa logística? Porque eu não vou mais poder ter um transporte escolar em que eu vou poder colocar 40 crianças, 40 estudantes dentro desse transporte. E nós sabemos que o transporte público, ele é o segundo lugar de maior contágio das pessoas. O primeiro são os hospitais, o segundo é o transporte público, principalmente porque nós temos transportes, carros, automóveis que não têm condições apropriadas para isso, né? Então, significa que para falar de um retorno das atividades presenciais, para falar, principalmente para os municípios, né, é pensar que as prefeitas, os prefeitos, precisam receber um aporte de recursos, e esse aporte pensando a União, os estados e municípios, para que se consiga construir aí as condições mínimas e seguras para esse retorno. Falar de retorno para as atividades é também pensar na ampliação do número de pessoas nas escolas, de professoras, porque eu não posso mais ter turmas com 25 ou 30 crianças, ou 25, 30, 40 estudantes de ensino médio ou de ensino fundamental. Como que isso vai ser feito? Vão ser desdobradas essas turmas? Né? Nós precisamos de mais pessoas para dar conta de organizar a estrutura das escolas. Porque se é preciso pensar a higienização, né? Se é preciso pensar a proteção dos espaços, a segurança, mas a questão que nós sabemos das condições das escolas no nosso país, que muitas vezes elas têm condições inapropriadas naquilo que é o do conforto térmico. Nós estamos no inverno, e aí nós não temos salas que são arejadas, ventiladas, nós temos escolas onde as janelas não abrem, que tem pouca luminosidade. Como é que tu faz isso? Né? Tem escolas onde os banheiros não funcionam. E aí como é que tu vai ter o processo de higienização, de lavar as mãos? Né? Então eu acho que em nenhum momento as medidas que foram anunciadas, elas foram anunciadas pensando a proteção e a segurança das pessoas. Não. É como diz a Aline, é sempre uma cortina de fumaça. Né? E o que vem acontecendo é uma tentativa, vai se testando. Bom, se emplacar agora, então retorna. Né? E isso também deixa as famílias, as escolas, as crianças, os estudantes, numa situação de insegurança e incerteza. Né? Porque é como se estivesse se fazendo uma experiência, como se estivesse brincando com a vida das pessoas. E acho que nesse momento nós precisamos de medidas responsáveis, e medidas responsáveis, elas não são só feitas ou levando em consideração as informações técnico-científicas. Elas precisam ser feitas também no diálogo com as pessoas, com a sociedade. E nós sabemos que não existe esse diálogo. E aí, só para fechar a minha resposta, é pensar, né, que essa ideia de um retorno agora pela educação infantil e nessas condições, ela veio de uma pesquisa realizada pelo governo do estado, mas uma pesquisa que foi tendenciosa, primeiro porque ela não foi de acesso público,
Foi uma pesquisa direcionada, era muito difícil que as entidades, que as instituições conseguissem o acesso para responder a pesquisa. Para responder, tinha que ter CNPJ, e a estrutura dessa pesquisa, ela já te apresentava 4 cenários prontos, todos considerando o retorno, né, e só mudava a ordem. E tanto que essa pesquisa do governo do estado foi uma das que mais nos preocupou e motivou a realização do estudo e dessa pesquisa que nós realizamos. Porque nós entendíamos que estava sendo produzido um dado, uma informação que ele não dizia, não dava conta daquilo que é a realidade, né, daquilo que se mostra, daquilo que entendem as famílias, daquilo que entendem as educadoras e educadores, e que agora nós temos ainda mais um dado, que é esse da FAMURS. Então nós percebemos que esses dados que estão sendo divulgados, eles não estão de acordo com aquilo que pensam as pessoas, que pensa a sociedade. Nesse sentido, Aline, a última pesquisa, a última fase de resultados da pesquisa de vocês, ela apontou que ainda não se tenha, digamos assim, ainda tem muitos professores, diretores, orientadores que ainda acham que não agora, né, que não estão defendendo voltar agora, mas que ainda não concordam com a ideia de pular esse ano letivo, né, que seria, enfim, considerar que esse ano foi um ano perdido, né. Eu queria te perguntar nesse sentido, porque assim, nós já estamos quase em setembro, estamos há 2 semanas de setembro, a imensa maioria dos alunos da rede pública, se tiveram aulas online, foi tarefas, não foi nada muito estruturado que pudesse ser considerado como, por exemplo, um trimestre online, não teve nada disso ainda, né? A pergunta que eu te faço, a partir desses resultados que vocês encontraram, é o que seria esse ano letivo que está se tentando voltar, né? Tu fez a defesa de voltar só em 21, né? O que seria voltar em 2020? Qual seria a possibilidade do porquê que se voltaria esse ano letivo em 2020 e não se consideraria o ano perdido, enfim, e daí deixaria para recomeçar em 2021? Então, acho que um pouco o Daniel já expressou, assim, né? Se entrega para a escola todos esses problemas que deveriam ser coordenados a partir do governo do estado, que não se responsabiliza, passa para o prefeito, que não se responsabiliza. A gente até brincou na última live. Daqui a pouco vão dizer que os nossos filhos querem ir para a aula e a gente que não deixa levar, né? Na verdade, assim, é isso, e ao mesmo tempo, assim, tem uma demanda, tem vários problemas que aparecem, que batem na porta, de fato. A gente sabe que a escola pública dá conta das violências que as crianças sofrem, dá conta de várias questões da comunidade. A proteção social, se tem um locus de proteção e de onde sai, né, a articulação toda é a escola cumpre um papel incrível de proteção e de articulação desse trabalho em rede. Então, de fato, está fazendo falta, mas o que a gente quer é, de fato, que esses protocolos e essas decisões aconteçam para as escolas públicas e para as escolas privadas ao mesmo tempo, quando tiver vacina, e até lá vamos melhorar o que precisa ser melhorado e rearticular o que precisa ser rearticulado num outro desenho para atender as crianças que precisam da escola e de tudo que ela oferece. Então, a gente vai tensionar para que a escola pública seja, de fato, valorizada, olhada, não é porque a minha escola, o que eu posso levar o meu filho numa escola privada que teria como garantir, assim que tiver vacina, as condições sanitárias, que eu vou defender, porque eu acho que é ilegal, é imoral e que todos devem voltar juntos, e agora é o momento da gente reconstruir a escola pública e tudo que ela significa. E, obviamente, tensionar o modelo de educação. Eles falam e defendem, e é a mesma concepção de homeschooling, de escola sem partido, enfim, é estado mínimo, né? E a gente percebe que não, né? Não, e o que vem pela frente, o desafio que vem no pós-pandemia para a educação é muito mais complexo.
Então, precisa ser compartilhado esse processo entre vários setores, entre várias instituições, entre várias agências, e para isso tem que começar por uma tomada de decisão compartilhada, que é o que a gente tenciona. E almejamos a construção aqui em Porto Alegre de um case, pelo menos, né, Daniel, de uma reconstrução das escolas públicas. É claro que o Fundeb com o CAC é uma luta, são várias as lutas para garantir o mínimo para os estudantes, para as escolas. Acho que temos aí esse desafio de aprovação do Fundeb com o CAC. Isso vai continuar apoiando e sustentando a educação básica no Brasil inteiro. Enfim, acho que são muitas as questões, mas queria dizer para vocês que essa concepção de escola como depósito, o aluno nessa condição passiva, a escola vista como aquela que pode não ter saneamento básico, essa não voltará. Essa não voltará. E a gente vai tensionar muito aqui em Porto Alegre para que todas as escolas e todas as crianças tenham o direito à educação assegurado, porque foi negado para elas por não terem as condições mínimas de vida e de não ter internet, que poderia ser a luta do governador junto com as operadoras que fazem o serviço do governo do estado, o prefeito com aquelas que atendem. Vamos, então... agora é a vez de vocês apoiarem o poder público e distribuírem a rede em Porto Alegre para cobrir o que precisa, então, ser coberto de internet, para chegar ao acesso. E quem não tem computador tem que receber imediatamente. Então, isso não foi priorizado, não me parece que será. Então, é isso, há um dano muito grande, um apagão educacional e uma exclusão gerada por esse momento, e precisamos pensar nessa educação não como depósito. Isso já morreu. A gente precisa pensar a cidade como educadora e pensar a escola também nessa perspectiva. Então, quando o Daniel fala do transporte escolar, o transporte escolar é central e é um grande nó desses protocolos de todos os estados. Não são pensados. Também a questão da merenda, como que isso vai acontecer com tantas turmas, enfim, com a realidade que se tem nas escolas públicas, sobretudo estaduais aqui. Então, realmente é preciso borrar essas fronteiras conceituais e pensar a cidade numa perspectiva mais alargada, o Estado, as políticas públicas sendo também direcionadas nesse sentido. E nós, hoje, da Associação Mães e Pais pela Democracia, temos uma live com a doutora em Educação e Pedagoga, Jaqueline Moll, e também com Jorge Melguizo, de Medellín, que foi secretário de Cultura de Medellín, que é um case na América Latina. Acho que a gente deveria olhar muito, inclusive, para essa experiência na Colômbia, em Medellín, sobretudo, de pensar a integração do serviço, a educação com segurança, com cultura, focar muito nas juventudes, né? Entregar o melhor para a periferia, não o meia-boca. Então, eu acho que isso está sendo colocado em xeque agora, com tudo que a gente está vivendo, com esse apagão. E acho que a gente vai sair com boas práticas e também com possibilidades de construir soluções. Mas a gente só volta e a comunidade só volta, e quero ver algum gestor peitar esses dados que a gente apresenta e peitar que mais de 70% não volta com esse modelo de rodízio e retorno escalonado. Eu duvido que um gestor público, um político, peite um dado desses. E também agora a pesquisa da FAMURS corrobora a postura adequadíssima do presidente da FAMURS, Maneco, a quem também gostaria de cumprimentar, porque, de fato, liderando um processo com lucidez, da mesma forma que tem o negacionismo, e por parte de um grupo político que está no poder e se constitui aí, por todas essas redes, há também aqueles que usam como tecnologia de governo os dados,
os dados, as evidências, só para justificar as suas decisões, na contramão de tudo. Então, eu acho que o modelo de distanciamento controlado, por fim, aqui, para concluir, falhou em muitos aspectos, induziu a flexibilização, induziu que as pessoas saíssem às ruas. É muito inseguro o modelo. Se criar mais UTIs aqui em Porto Alegre, a gente passa para a bandeira amarela e volta às aulas. Simples assim. Tá? Então, eu acho que é realmente frágil, não acompanhou com o mesmo vigor a questão do rastreamento, que era uma possibilidade, e também dos testes, né? Do aumento de testes. Não tem, é um quadro totalmente inseguro, sem protocolos dialogados e sem chances de um apoio para a volta às aulas em 2020 sem vacina. Vidas em primeiro lugar, escolas fechadas, vidas preservadas. Essa questão dos transportes que vocês citaram, estava dando uma olhada aqui, na pesquisa da FAMURS, como algumas perguntas eram respostas múltiplas, o primeiro problema, com 93% apontado, foi o risco à saúde dos alunos e dos professores. E o segundo, com 54%, justamente o transporte. Eu queria ouvir um pouco, muito se fala, né, que essa pandemia, e vocês estão falando também, o grande fosso que sempre há muito tempo existe entre a escola pública e a rede privada e a escola privada, e todas essas questões envolvendo o ensino remoto, né, que se chama as aulas online, ficou ainda mais evidente, né, e as pesquisas mostram isso, dificuldade de acesso à internet, acesso a computador. Então, por um lado, a gente tem uma parcela grande dos estudantes que não estão conseguindo, não estão tendo aula, e uma outra que, de uma forma ou de outra, ainda está indo, né? Queria ouvir de ti, Daniel, mas também de ti, Aline, como é que, o que aponta que a gente pode, numa perspectiva, vai lá, um pouco otimista, de tentar, a partir de mais essa revelação, né, que agora fica mais escancarado ainda dessa diferença, que caminhos que a gente tem para o futuro, ou para o futuro breve, né, que precisa, porque, por exemplo, o Enem tem data, né, então tu tem alunos da rede privada que, de um jeito ou de outro, estão tendo algum tipo de aula, e da rede pública não, e o Enem ele tem data, né, então aquilo que já é um descompasso fica ainda maior. O que a gente pode pensar e cobrar, né, para tentar com que desse momento tão trágico assim a gente consiga, com essas discrepâncias mais evidentes, tentar diminuir esse fosso, né? E essa questão prática, por exemplo, dos alunos que vão fazer um Enem, como é que vocês avaliam isso? Eu pergunto se a Aline gostaria de começar respondendo, porque eu comecei as outras duas perguntas, então, para não ficar como sempre o primeiro a responder, eu passo para a Aline. Se ela se sentir à vontade, claro. Eu acho que essa pergunta é um grande brete, Luciano. Porque já tá posto o problema. Se a data for essa mesmo, em fevereiro, já está constituído o problema. E essa foi a campanha do MEC, ainda quando era o Weintraub, o ministro. Agora, nem sei se a gente tem ministro, não temos. Além de saúde e educação, também não temos, né? Mas ele colocava, basta você querer, você pode, né? Então, já tinha essa ideia de meritocracia, que é isso mesmo, né? Nem todos têm as mesmas condições, mas dizem que todos têm, e se constrói as políticas dessa forma, né? Com essa crença.
eu entendo que acho que um pleito, algo a ser pedido, é um novo Enem, e aí para alunos de escolas públicas. Não sei se isso é absurdo, não sei. Eu acho que a gente tem que discutir com os especialistas de educação, tá aí o Daniel. Eu sou uma socióloga mãe, né, e tô aí estudando um pouco desse assunto, porque, né, quero minimamente deixar um legado aí para os meus filhos e para todas as crianças, né. Eu acho que uma nova prova para aqueles que não puderam, por questões de condições mesmo, eu acho que seria justo. Não sei, Daniel, o que tu acha? Sei que está encerrando nosso tempo aqui também, né? Queria agradecer. Não, eu acho que a Aline, ela aponta para questões que são bem importantes serem pensadas, né? Primeiro, o Brete, que é essa situação, mas que não é só essa. Acho que todo o tema da educação durante a pandemia e o pós-pandemia, elas são complexas, e por isso uma única medida ou medidas muito genéricas, elas não dão conta, elas só ampliam a exclusão e a desigualdade, né? E aí a primeira questão que nós temos que pensar é que nós entramos sem planejamento na pandemia, nós ficamos 3, 4 meses sem planejamento, nós estamos fechando 5 meses, porque o Rio Grande do Sul, ele fechou o todo das instituições de ensino, a suspensão das atividades presenciais no dia 23 de março, então nós estamos completando 5 meses. E nós não temos um planejamento discutido a partir da articulação entre União, Estados e municípios, entendendo aqui todas as redes, a rede pública federal, as redes públicas municipais, a rede pública estadual, a rede privada, né? Então, primeiro que nós não temos um planejamento construído de maneira a pensar essas ações. Essa é a primeira ruptura, digamos assim, né? E que faz com que as medidas que estejam sendo tomadas, elas não consigam dar conta de tudo aquilo que precisa ser observado. O segundo, né, é nós pensarmos que, como apontou a Aline, nós ficamos ali primeiro com o Weintraub, que fez as medidas do Weintraub para a pandemia, foi lá em março liberar uma parte dos recursos do FNDE para comprar álcool gel, foi isso, e foi editar uma medida provisória que ela era mais nociva por aquilo que ela não dizia do que por aquilo que ela dizia. Depois, a pesquisa que ele faz do Enem, mas não teve nenhuma orientação técnica, não teve nenhuma assessoria para os estados e para os municípios, né? Tanto que nós defendíamos, nesse contexto de não ter um planejamento, lá no início nós defendíamos que, bom, era preciso fazer a suspensão das avaliações de larga escala. O Enem é uma avaliação de larga escala, né? 5 meses depois, nós não podemos falar de suspensão dessas avaliações, porque nós precisamos, no momento que for possível fazer o retorno, ter avaliações diagnósticas para saber aquilo que não foi aprendido durante esse período, para, a partir daí, elaborar políticas públicas de recuperação daquilo que se perdeu ao longo desses meses, né? Então, quer dizer, o Enem é uma questão que é a porta de entrada para as instituições de ensino superior, principalmente para os estudantes das redes públicas, e é um dos mecanismos que nós temos para democratizar o acesso ao ensino superior. Então, primeiro, entender que nesse momento há uma desigualdade posta e uma desigualdade que ela aprofundou, ela acirrou, né? Então, se tiver uma prova em janeiro, ou se tiver uma prova em maio, nós não vamos ter os estudantes nas mesmas condições. É preciso pensar uma ação estratégica excepcional para esse momento. A pandemia é um momento de excepcionalidade. Ela nos desafia a pensar ações que também sejam excepcionais, para que elas não coloquem o estudante, a criança como tributária do problema gerado pela pandemia. A verdadeira maneira de combater os efeitos da pandemia vai ser, na educação, vai ser o retorno. No momento que a gente retornar, nós termos, por exemplo, programas de apoio e recuperação
das aprendizagens. A gente vê em outros países, por exemplo, na Inglaterra, na Alemanha, que eles já estão se preparando para o aumento do número de professores nas escolas, para que tenha menos aluna para cada professor, para que se tenha uma atenção maior, né? Nós estamos na Argentina, por exemplo. A Argentina, no primeiro quadrimestre de 2020, ela não fez avaliações numéricas, ela fez avaliações processuais para registrar aquilo que tinha sido feito, para depois ir pensando como é que ela iria construir soluções para esse momento, né? Ao contrário do que nós estamos vendo aqui, que a gente está sabendo que as escolas estão recebendo recomendações para fazer prova, né? Fazer prova durante a pandemia, provas pela internet, os alunos não têm acesso à internet, como é que eles vão fazer essa prova, né? Então, é pensar essas ações que elas são improvisadas. Então, nesse sentido, é que nós temos que pensar, primeiro, há uma desigualdade que desde lá de março nós dizíamos que isso ia acontecer e que não fomos ouvidos, tá? A pesquisa que nós apresentamos deixa muito explícito o que acontece aqui em Porto Alegre, né? Os dados de acesso das crianças e estudantes da rede pública municipal, as crianças que têm, estudantes que têm computador com banda larga, é de 14%, é isso, né, Aline? Enquanto que na rede privada é muito superior esse número. Então aí já mostra essa desigualdade. O mesmo acontece com as professoras e os professores, quer dizer, nós não estamos numa condição de pensar aquela normalidade que tu faz uma adaptação. Então, tu muda aqui umas aulas, tu muda umas datas e continua como está. Nós estamos há 5 meses nesse período, nós não temos condições de fazer uma estimativa de quando poderia ocorrer um retorno, né? Acho que fazer uma estimativa é brincar com as pessoas, é iludir. Agora, o que nós temos que fazer é cobrar, é exigir que as instituições que são as garantidoras do direito à educação, o governo do estado, o governo municipal de cada uma das cidades do Rio Grande do Sul, né, os órgãos públicos, que eles possam fazer com que se cumpra aquilo que está colocado, seja na LDB, sejam nas leis que estão sendo aprovadas para esse momento, que são leis emergenciais, né, para que nós possamos criar em cada situação, em cada contexto, em cada sistema, aquelas soluções que são as apropriadas para garantir o direito à educação a partir de um acesso com qualidade, evitando principalmente a evasão e o abandono. Os dados que a pesquisa que nós realizamos indicam é que em 2021, se nós não tivermos programas para combater a evasão e o abandono, nós teremos um cenário em que que as juventudes, principalmente, não estarão nas escolas, porque elas estão se desidentificando, tá? Elas estão tendo que trabalhar. E aí, como é que isso se faz? Depois que se fez a ruptura do laço desse estudante com a escola, reconstituir essa fratura é muito mais difícil, né? Porque se quebrou o elo da pessoa. Sim. Eu queria falar de um dado, só para te cortar aqui, mas acho que é bem pertinente da gente falar do dado. A gente perguntou para mães e pais sobre perda de interesse. 63,3% notam que o seu filho perdeu o interesse pela escola e pelas disciplinas nesse formato de aulas em casa. Então, acho que quando a gente fala do apagão educacional e que vai gerar consequências muito nefastas, tem a desigualdade que é gigantesca em relação à oportunidade, mas os alunos de escola privada também estão vivenciando esse apagão com a perda de interesse, com abalos emocionais. Então, também, quase 70% percebem abalos emocionais no filho e 76% entende que precisa de reforço escolar. Inclusive, maioria da escola privada. Então, o problema, ele de fato, afeta a todos, e nesse sentido, né, que a gente
também entende que é preciso um planejamento muito grande para esse volta às aulas. Não é só garantir um protocolo sanitário e pode voltar. Não, a gente quer um protocolo pedagógico com essas novas pedagogias e como superar essas fraturas, os déficits, né, e tudo que se perdeu nesse processo. Aí é necessário investir, como diria o Renato Giannini, em muita escuta, porque as crianças vão chegar com muitos traumas, com muitas saudades, e a gente valorizando cada vez mais os professores, a escola, porque está fazendo falta, é o principal espaço de socialização, de construção da identidade, né, dos nossos filhos e de encontro consigo mesmo. Então, é isso, acho que vamos trabalhar. Ó, agora chegou o meu bebê aqui, por falar nisso. Ele estava dormindo, só que daí o pai acordou ele. Aqui, ó. Chegou aqui. E é isso, né, gente? Eu não defendo volta às aulas, embora ele esteja bem difícil, claro que nem perto de quem tem que escolher entre ir trabalhar ou passar fome, né? Porque sou privilegiada, mas acho que a gente tem que entender o quanto afeta a gente também esse processo de agudizamento das desigualdades que se impõe e se constitui pela educação. Acho que isso a gente vai ter que explicar muito, como que se estruturou dessa forma, né? E a educação cumprindo um papel desfavorável. Enfim, acho que são muitos os desafios. E, por favor, prefeito, secretário de Educação de Porto Alegre, coloque EMEI funcionando com plantão em plena bandeira vermelha em Porto Alegre, né? Isso é o mínimo que se espera de políticos que têm um mínimo de ética, gestores públicos que pensam na vida. Enfim, a gente sabe, andando pelas ruas, que tem muita gente que não se cuida, que não usa sequer máscara, e tem aí, então, reverberação, o descuido, e o abandono, na verdade. Porque o que a gente está falando é de uma crise de cuidado, né, gente? Sobre isso que a gente está falando. E, então, agradecer a oportunidade, dizer que a gente segue colocando a vida em primeiro lugar e trazendo esse debate e tensionando a educação. Muito obrigado, Aline, muito obrigado por aceitar o convite, falar um pouquinho aqui da pesquisa realizada pela Associação de Pais e Mães pela Democracia, em parceria com o Comitê Popular Estadual de Acompanhamento da Crise Educacional no Rio Grande do Sul. Enfim, como tu tem afazeres de mãe agora, né, nos despeço, já aproveito para despedir de ti, né, eu tenho só mais uma perguntinha para fazer para o Daniel, para sistematizar, mas acho que, enfim, já te liberado a participação nessa live. Muito obrigado pela atenção, Aline. Tá joia, obrigada também, adorei aqui, Luiz Eduardo, Luciano e Daniel, e seguimos aí na nossa luta por trazer informação e não em verdades, né? Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Daniel, então só para a gente dar uma fechada, assim, só para sistematizar, a gente falou, tu e a Aline falaram durante toda essa hora aqui de conversa dos vários passos, né, que deveriam ser seguidos para o retorno das aulas. Eu queria te perguntar, assim, se tu pudesse elencar, né, quais seriam uma ordem de protocolos, uma ordem de medidas que deveriam ser tomadas para que a gente retome essas aulas em condições seguras, né? Certo. Cortou aqui um pouquinho para mim. Tem como repetir a pergunta, Luiz? Claro. Não, tu e a Aline já falaram ao longo dessa quase uma hora de conversa de várias medidas que têm que ser tomadas para dar segurança para esse retorno às aulas presenciais, né? Eu queria aproveitar esse fechamento, que tu pudesse elencar quais seriam os passos, depois, enfim, acho que não sei se o Luciano tem uma última pergunta, mas para fechar a minha parte, que tu pudesse elencar esses passos que pudessem sim dar garantia, esses protocolos, essas medidas, que pudessem dar garantias para ter esse retorno de segurança, né? Enfim, fazer um fechamento a partir também do que tu já falaste aqui nessa live. Certo. Então, eu acho que a questão, né, Luiz, é pensar, primeiro, se é para fazer o debate desse momento, ele precisa ser sobre
quais as condições que são indispensáveis para esse formato de aulas que estão acontecendo, porque tem aulas que estão acontecendo, aulas que estão sendo chamadas de aulas remotas, tanto pela rede privada, quanto pela rede municipal, pela rede federal. Agora, o que nós temos que pensar é que esse formato ele tem aumentado significativamente a carga de trabalho dos professores. A última etapa da pesquisa divulgada mostra que para 56% das educadoras, dos educadores, o trabalho aumentou muito, né, durante esse período. Assim como as crianças, estudantes falam o mesmo, as famílias falam o mesmo. Então, existe uma política de oferta da educação acontecendo que ela precisa ser pensada, porque da maneira como está sendo, é uma carga que ela está além daquilo que é possível, tanto para quem é o estudante, né, quanto para quem é o professor. Agora, para falar do retorno, nós temos que, a primeira questão, né, e pensando muito de acordo com as orientações dos organismos multilaterais da área da saúde, é pensar que onde aconteceu o retorno presencial, né, das atividades, com mais êxito, digamos assim, né, foi em regiões, em lugares onde se observou a queda no número de pessoas contaminadas, a queda nos óbitos, a liberação de leitos de UTI, né, porque é aquilo que se observa um período de 14 dias para que se possa acentuar essa curva até o R0, que é o que tem que ser chamado, né? E aí se pensa um protocolo de retorno. Um protocolo que tem toda uma questão de estrutura, de horários de entrada e de saída para não ter ali aglomeração de pessoas, né? Ter uma estrutura de como faz o encaminhamento das atividades didático-pedagógicas, curriculares, devido a entender que nem todas as pessoas, quando retornar às atividades presenciais, poderão voltar para as escolas, porque tem as de grupo de risco, né? Tem as pessoas com mais idade, tem as pessoas com doenças respiratórias que não poderão retornar. Então, precisa fazer essa identificação, né? Então, acho que a primeira questão é pensar isso. As condições de trabalho hoje, durante isso que tem se chamado de ensino remoto. 2, que para pensar um retorno é necessário ter as condições que estão em acordo com aquilo divulgado pelos organismos multilaterais, né? Que é essa queda por 14 dias da diminuição de pessoas infectadas, da diminuição de óbitos, da liberação de leito de UTIs. Nós sabemos que a vacina, ela vai... não podemos pôr ela como um imperativo, porque é de médio a longo prazo, né? Então, nós temos que garantir as condições antes da vacina para que nós não tenhamos uma segunda onda, uma terceira onda com a pandemia, né? E aí é pensar como é que nós vamos dar as condições objetivas e materiais para as redes, seja a rede pública federal, seja a rede pública municipal, seja a rede pública estadual, ou seja a rede privada. E aí pensar condições objetivas e materiais é pensar desde os equipamentos de proteção e segurança, que todas as pessoas da comunidade escolar vão ter que receber, é pensar uma nova dinâmica de funcionamento das escolas, das instituições de ensino, seja a educação básicas de ensino superior, né? É pensar também uma política curricular, uma política de avaliação que permita combater esses prejuízos. Então, na MP 934, que o texto foi aprovado no Senado como PLV 22, ele permite, por exemplo, que se faça um contínuo do ano de 2020 com o de 2021, né, para que não se tenha reprovação, porque a reprovação também é um fator do abandono da escola, né, da evasão escolar. Então, se permite que os sistemas pensem nisso. Um outro fator é que estudantes concluintes do ensino médio possam fazer o ano seguinte repetir, para que eles possam não estar prejudicados no acesso aos conteúdos, devido à questão do Enem, da preparação para o ensino superior, para suas carreiras, né? Então, que eles tenham essa possibilidade. Então, eu acho que há uma série de elementos que podem ser observados, que precisam ser observados, né, para criar um protocolo mínimo de retorno para as atividades, porque nós sabemos que vai ser necessário adaptação das escolas, é preciso que
as torneiras funcionem, que os banheiros funcionem, que as mesas estejam num distanciamento, e aí é preciso replanejar a distribuição dos espaços físicos, né? Uma sala com 40 pessoas vai ter que ser com 20, mas aí como é que onde que aquelas outras 20 pessoas vão? Que se eu tenho 10 turmas, então eu passo a ter 20 turmas, né? E aí como é que eu faço? Eu não vou ter 20 salas construídas imediatamente, eu preciso de uma nova dinâmica, né? Então é preciso... Sim. E os professores também, só pegando esse teu gancho, Daniel, por causa que também se fala no retorno híbrido. Então, o retorno híbrido, ok, tu tem um professor que está lá com a turma reduzida presencialmente, a outra parte da turma está em casa, e está em casa com qual professor? Exato. Então, pensar exatamente, fazer esse debate, né? Como é que vai ser, quem é que retorna primeiro, por exemplo? Nós já debatemos isso no comitê. Bom, talvez quem tenha que retornar primeiro são aquelas pessoas que não tiveram nenhum tipo de acesso durante a pandemia. Por quê? Para que minimamente elas possam conseguir acompanhar e retornar naquilo que estavam lá no início do ano de 2020. Né? É também preciso pensar que para poder ter um retorno, é preciso saber que aprendizagens ocorreram nesse período, né? O que não foi aprendido nesse período, para saber quais serão as condições para esse retorno. Um outro aspecto muito importante é o inchaço das redes públicas, que já vem sendo, nós temos falado e discutido desde abril que iria acontecer. Tem uma nota da Fineduca, que é uma associação de pesquisadores da área de financiamento da educação, que aponta para isso, apontava, e hoje saiu uma reportagem no Estadão, que vai mostrando a realidade de São Paulo, já o inchaço que está ocorrendo no aumento de solicitação de vagas para a educação infantil, para o ensino fundamental. Né? Então, como é que você faz também, como é que tu prepara as redes públicas para receberem essas pessoas? Quer dizer, tu tinha uma estrutura de rede pública, tu tinha uma noção daquilo que eram as turmas, daquilo que se tinha em relação à passagem de 2019 para 2020, mas com esses alunos chegando para essas escolas, você muda a configuração dos ambientes de aprendizagem. Né? Então é preciso se debater quem é que volta primeiro, como é que faz esse revezamento, né? Quando o aluno está em atividade, quando ele não está. Por exemplo, na Argentina, se decidiu que quando existir retorno presencial, retorna primeiro estudantes concluintes, né? E os que estão, ou então os que estão começando para não serem prejudicados no processo de letramento, de numeramento. Então, é pensar as escolhas que terão que ser feitas, né? Há uma outra característica aqui do nosso país, né, que é a sua dimensão continental. Então, por exemplo, a região norte do país tem questões climáticas, que não são as mesmas condições climáticas e questões climáticas do sul. Então, o funcionamento das escolas obedece ao fluxo da natureza, né? As cheias, como é que vai funcionar. Então, não dá para ser uma mesma orientação, né? Assim como no Rio Grande do Sul, nós não podemos achar que porque estamos aqui no estado da região sul, todas as cidades, todas as redes têm a mesma característica. Não. Então, isso tudo demanda um planejamento. E aí eu quero exaltar o trabalho que a FAMURS, junto com a Undime, junto com a UNCME, fizeram de elaborar documentos, de elaborar orientações, de elaborar diretrizes que pudessem oferecem subsídios para as gestoras, para os gestores, sobre o que precisa ser pensado nesse momento durante a pandemia e também anunciando perspectivas do que seria o pós-pandemia. Né? Então, ao mesmo tempo que nós temos uma ausência de escuta, de debate, né, por parte do governo do Estado, aqui em Porto Alegre, por parte do prefeito municipal e do secretário municipal de educação, mas nós temos aí as entidades que têm se organizado, que têm elaborado orientações. O Conselho Estadual de Educação tem trabalhado e tem atuado fortemente na perspectiva de garantia do direito à educação, de orientar as redes estaduais, a rede estadual, as redes municipais, a própria rede privada, né? Então, nós temos aí toda uma estrutura, as entidades, os órgãos, eles estão pensando nesses aspectos que têm sido discutidos e debatidos. O que ocorre é que há uma pressão
né? Uma pressão feita por parte do governo do estado, por parte de gestores municipais, como é o caso aqui de Porto Alegre, que tentam tensionar, que tentam provocar uma reabertura das escolas, indo na contramão de todas as diretrizes, de todas as orientações. Perfeito. Muito obrigado, Daniel Mamoli, coordenador, né, do Comitê Popular Estadual de Acompanhamento da Crise Educacional no Rio Grande do Sul. Esteve com a gente também, até há pouco tempo, a Aline Kerber, presidente da Associação de Mães e Pais pela Democracia. Os dois coordenaram uma pesquisa feita com mais de 2.000 pais, mães, professores, orientadores, diretores de escolas, sobre essa questão da possibilidade do retorno às aulas presenciais e sobre as condições que os professores e pais e alunos, enfim, estão tendo que lidar nesse momento do ensino remoto, enfim, nesse momento da pandemia aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, na verdade, aqui em Porto Alegre. Essa pesquisa foi feita com pais, professores, enfim, diretores aqui de Porto Alegre. A gente conversou bastante aqui nesse pouco mais de 1 hora, 45 minutos, sobre essa pesquisa, também sobre a questão, uma pesquisa que saiu há pouco tempo da FAMUR, sobre as discussões que estão sendo feitas pelo governo do estado, pelo governo municipal, por outros governos municipais aqui do Rio Grande do Sul. Queria agradecer muito, né, já agradecemos a Aline, quando ela teve que sair há pouquinho, queria agradecer muito a participação. Daniel, muito obrigado por aceitar o convite e por conversar com a gente nessa live do Sul 21 dessa segunda-feira. Eu que agradeço, Luiz, agradeço o Luciano, agradeço a Aline também pela parceria, a todas as entidades que compõem o comitê. São mais de 20 entidades que estão no comitê. Desde abril nós estamos trabalhando, né, nos encontrando semanalmente para avaliar a situação da crise educacional no Rio Grande do Sul. A crise ela não começou com a pandemia, nós já vínhamos de uma crise na educação aqui no nosso estado e com a pandemia ela se aprofunda, né? Então, agradecer muito a cada uma dessas entidades que estão no comitê, que estão trabalhando, e também agradecer a todas as pessoas que têm estado conosco, que têm recebido as informações, que têm dialogado e debatido. E porque o nosso compromisso é esse, é fazer o debate na perspectiva da garantia do direito à educação. Muito obrigado, Daniel. E muito obrigado, Luciano Veleiro, né, nosso repórter do Sul 21, também pela mais uma participação aqui na live do Sul 21. Obrigado, Luiz. Obrigado, Daniel. A Aline também, que talvez ainda esteja nos acompanhando aí no final. E a todos os que nos acompanharam em mais essa live. Obrigado. E é isso aí, né? Pegando o gancho do Luciano, nosso agradecimento especial, é claro, né? Todos vocês que acompanharam essa live nesse início de tarde de segunda-feira, né? Se você gostou desse conteúdo, dos demais conteúdos do Sul 21, você pode nos seguir nas redes sociais, você pode curtir, compartilhar, espalhar a mensagem dessa live para seus amigos, familiares e conhecidos. E nós retornamos em breve, né, com mais uma live do Sul 21 na próxima semana, né? Muito obrigado a todos e até a próxima.